Olá! O nosso convidado de hoje, do Escoliose Talks Brasil 2020, é Diogo Roquete Osório. Ele tem como graduação Fisioterapia, Ciência da Engenharia e tem o seu mestrado em Engenharia Biomédica. Ele hoje, atualmente, ele trabalha como diretor na Engenharia de Pesquisa e Desenvolvimento e Produção de Colete 3D, New York RC, da East Coast, que é uma empresa que é a nossa parceira para a produção de coletes 3D no Brasil. Diogo Roquete Osório também tem muito a acrescentar nessa nossa série do Escoliose Talks Brasil. Assista! Olá, Diogo! Que bom ter você conosco no nosso Escoli Talks 2020. Muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada de coração. Sabemos do seu tempo, da sua grande ocupação no seu trabalho e agradecemos muito o seu tempo para estar participando conosco. Ok, obrigado. Temos certeza que esse Escoli Talks vai esclarecer questões relevantes em uma área onde flutuam muitos mal-entendidos para o tratamento da escoliose. Tem sido uma grande satisfação para nós trabalharmos juntos desde quando nossos pacientes tinham que ir para Nova York para poderem receber e usar um colete de qualidade. Vamos começar contando às pessoas que nos assistem um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? Qualquer coisa você me complementa ou corrige por aí. Você se formou em fisioterapia em Portugal. Sim. Depois foi estudar engenharia biomecânica. Biomédica. Biomédica. E posteriormente foi para os Estados Unidos. Então, trabalhar aí. Sim. Assim, pôde desenvolver seu trabalho dentro da empresa em que exerce o cargo de engenheiro-chefe de desenvolvimento de produtos, além de trabalhar com uma equipe de mais 5 engenheiros. Sim. Certo? Sim. Um dos produtos que você ajudou a desenvolver foi o colete 3D New York Rigo Chenot Brace, que tem como fundamento a aplicação dos princípios do Dr. Chenot e do Dr. Rigo. Atualmente, sua empresa oferece esse colete em vários hospitais e centros de tratamento nos Estados Unidos e vem crescendo nesses últimos tempos. E eu te pergunto, como uma primeira pergunta para você, quais são os principais desafios encontrados nessa área de trabalho específico de desenvolvimento e fabricação de colete 3D para a escoliose idiopática do adolescente? Há muitos desafios, mas pronto, antes de mais quero agradecer o convite. Obrigado, Patrícia. Eu aprecio bastante o vosso trabalho e nós gostamos muito de colaborar convosco. Mas relativamente à sua questão, são muitos os desafios. Acho que o principal desafio para alguém que trabalha nesta área, começa a trabalhar nesta área de desenvolver coletes para escoliose, é perceber o conceito e perceber o problema. A escoliose, como a Patrícia já deve ter falado em alguns webinars, é uma deformação tridimensional. E este conceito, os coletes que nós estamos a desenvolver têm como base os princípios do Dr. Chenot e do Dr. Rigo, que também têm por si base a correção tridimensional. Okay? A ideia do colete é fornecer uma derrotação da coluna, porque a coluna está torcida. Okay?
Este método é bastante interessante. Eu quando comecei a trabalhar nesta área, comecei a estudar mais sobre os diferentes tipos de esqueletos de escoliose, as principais publicações científicas nesta área, e acho bastante interessante o trabalho que o Dr. Chanot fez e o Dr. Manuel Rigo fizeram. Eu tive a oportunidade de treinar várias vezes com o Dr. Rigo. É uma excelente pessoa, muito humilde, e tem um grande conhecimento. É um excelente profissional e uma excelente pessoa. Este método também tem alguma história. O que é um Rigo Chanot, um brace? O que é um Chanot brace? Pronto. Quem não sabe, o Dr. Chanot é um médico francês que desenvolveu este colete com uma forma assimétrica em conjunto com os médicos da Alemanha e depois mais tarde, aperfeiçoou o método. Entretanto, o Dr. Rigo é um médico fisiatra que se focou na área do tratamento conservador de escoliose. Daqui o Dr. Rigo começou a trabalhar muito com fisioterapeutas e a dar formação em fisioterapeutas, para eles aperfeiçoarem a técnica para tratamento conservador da escoliose idiopática, e o Dr. Rigo sentiu a necessidade, a fisioterapia é excelente, traz bons resultados para os pacientes, mas isto com o colete pode dar ainda mais uma grande ajuda. Então o Dr. Rigo foi ter com o Dr. Chanot e aprendeu a técnica a construir os braces com o Dr. Chanot. Pronto, foi tudo feito à mão, não é? Muito artesanal, muito artístico, é muito interessante. Eu tive a oportunidade também de estar no laboratório do Dr. Rigo e é espetacular, o trabalho manual que eles faziam. Hoje em dia temos outras tecnologias que nos ajudam a desenhar também os coletes com alguma precisão, não é? E mais rápido, não é? Mas pegando outra vez na sua questão, que é uma questão muito longa, eu comecei a desenvolver os coletes em conjunto com um ortesista que só trabalha na área da escoliose, que é o John Tunney, e ele também é uma pessoa muito dedicada e que está constantemente a fazer pesquisa e está incluído num grupo de investigação do Columbia Hospital, e tenho trabalhado em conjunto com ele e tem sido bastante interessante. Yeah. Perfeito. Então é isso, é esse desafio constante que a escoliose nos coloca e a gente tem que ir sempre nos aprimorando e estarmos aí prontos para oferecer o melhor, né, Diogo? É isso? Sim. Perfeito. Sim. E numa segunda questão, poderíamos dizer que esse crescimento na fabricação e desenvolvimento de coletes 3D na East Coast Orthotic and Prosthetic, né? A empresa de larga tradição em órteses e próteses na qual você trabalha, está vinculado diretamente à alta qualidade dos coletes que vocês produzem e, portanto, dos resultados obtidos também? Sim, claro. East Coast é a nossa empresa que nós trabalhamos, e nós desenvolvemos alguns produtos que nós chamamos in-house, e este produto, o NYRC Brace, é um dos produtos, porque nós começámos a desenvolver os coletes, depois entretanto vimos a necessidade de construir uma estrutura mais sólida para este projeto e incluir pessoas na equipa
só dedicadas ao projeto NYRC Brace. Acompanhando, então, os princípios do Dr. Chenot e do Dr. Rigo, como você entende a necessidade de que a fisioterapia aplicada nos pacientes fale a mesma linguagem que o colete? Nós não somos os únicos a fazer este tipo de colete. O colete Rigo-Chenot, não é? É um estilo de colete que há. Há o Boston Brace, há o Rigo-Chenot, há o Chenot, há o Ginseng, há imensos tipos de colete. Às vezes até há outros tipos de coletes que resultam, não é? Tudo isto tem muitas variáveis, não é? O sucesso do tratamento conservador tem muita variável. E essas variáveis, uma das variáveis, pronto, é a experiência do ortesista ou da pessoa que constrói o colete é muito importante. A experiência da pessoa que vai fazer o fitting do colete também vai fazer o fitting e não só, pronto, anteriormente fazer as medidas e a avaliação e depois posteriormente o fitting do colete e o follow-up do colete. E para além disso, a educação ao paciente. E isto tudo são variáveis importantes, porque é assim, uma pessoa pode fabricar um colete, não é? Um colete perfeito para aquela curva, fornece ao paciente, mas se o ortesista ou a pessoa que está a fazer o fitting do colete não percebe o problema da escoliose, ou não sabe educar o paciente ou os pais do paciente, o que é que deve fazer, porque o colete vai ser uma ajuda, o colete vai ser um estímulo para ajudar o doente a ter a alcançar uma posição mais equilibrada da coluna, certo? Em conjunto com a fisioterapia. Não é? Perfeito. Então, com o que você está falando é quase isso, ou seja, vai influenciar muito. O colete está muito bem feito, o paciente e a sua família tiveram a educação para isso, então já estão preparados para aquela situação. Quem está colocando o colete na hora também, ou seja, eu estou falando em português que às vezes o fitting do colete, para quem está nos assistindo e não é da área, pode não saber, eu vou só explicar e depois, se você quiser, também complementa, mas o fitting é quando o colete chega e é colocado a primeira vez na pessoa e a gente vai começar a ajustar o que é necessário ali para ver se está tudo certinho nela, é isso, né, Diogo? Sim. Então, quando juntamos todas esses parâmetros e essas variáveis, a gente vai poder aumentar o sucesso do tratamento e a gente poderia afirmar que isso também poderia influenciar de alguma forma na adesão do paciente a esse tratamento, ou seja, esse paciente vai dizer, não, vou usar esse colete porque eu estou sentindo, eu entendo porque eu tenho que usar e estou me sentindo bem com tudo isso, assim. Você acha que isso influenciaria na adesão também? A educação do paciente é um dos pontos mais importantes no tratamento conservador. O paciente tem que entender como é que tem que entender as indicações do fisioterapeuta, os exercícios para fazer, não é? E tem que perceber que o colete, aquilo não é só colocar o colete e sentar, ficar ali à espera que o colete faça a correção, não. O colete é rígido, mas o doente tem que trabalhar com o colete. O colete vai dar um estímulo para o doente, para lembrar o paciente, o fisioterapeuta disse-me isto e eu vou fazer isso, ok? Porque nós sabemos, por exemplo, uma curva torácica direita, em que o paciente tem o ombro esquerdo ligeiramente inferior do que o ombro direito, não é? O colete está construído da forma oposta e há doentes que sentam no colete e depois vão estar desequilibrados para o lado que tem o ombro mais inferior comparativamente ao direito. O que acontece é que o doente tem que trabalhar para alcançar uma posição mais equilibrada, okay? Não é sentar no colete e deixar que o colete faça o trabalho todo sozinho. Não funciona assim. O colete funciona quando
conseguimos alcançar mais resultados quando o paciente pratica fisioterapia. Perfeito. Sim. E ele está consciente para justamente estar trabalhando junto com o colete. Como disse bem você, não deixar se largar dentro de um colete, que a gente não vai ter um resultado como teríamos se, ou pelo menos a gente abre muito mais chance para os bons resultados se esse paciente estiver trabalhando junto com o colete, né? Sim, sim. Perfeito, era isso mesmo. E qual seria, então, você vê uma vantagem desse paciente encontrar no mesmo centro de tratamento a fisioterapia especializada e a oferta de um colete 3D, e nesse caso especificamente o New York Rigo Channel Brace? É assim, se o doente, falando dos nossos coletes, eu não quero, como é que eu hei de dizer, não quero puxar muito a brasa à minha sardinha, mas o nosso projeto evoluiu mais rápido, porque nós vimos muitos doentes e pronto, nós temos muitos doentes por mês e temos pessoas só dedicadas em tratamento conservador da escoliose. Esse é um ponto muito importante para esclarecer, não é, Diogo? Sim, e a questão aqui é porque não é só o colete, é as pessoas que trabalham, não é? E a experiência que as pessoas têm nesta área, não é? Por exemplo, com vocês, nós conseguimos colaborar bem porque vocês percebem, fazem uma avaliação muito detalhada dos pacientes, documentam tudo, e isso tudo é muito importante para o sucesso do tratamento. E tanto que nós temos a experiência, tipo, doentes que não fazem fisioterapia não vão ter resultados tão bons, doentes que não recebem uma boa educação, como é que funciona o colete, não vão ter resultados tão positivos. Depois, doentes que não acreditam, não são dedicados em trabalhar com o colete, não vão ter resultados tão positivos. Isto funciona mais ou menos como os atletas de alta competição. O doente tem que ouvir bem o fisioterapeuta, depois vai ter o colete, vai ser uma ferramenta para ajudar as instruções do fisioterapeuta, ok? Perfeita explicação. Independente a gente sabe que são muitos números, porque até a gente sabe do nível de exigência que existe, vamos falar assim, nos hospitais norte-americanos, até para colocar um produto dentro para oferecer para os seus pacientes. Isso é um ponto-chave, certo? Sim. Então, isso significa de vocês estarem lá, já é um sinal de que o trabalho está indo no caminho certo. Por outro lado, a gente estava falando, se a grande experiência e ter pessoas que são dedicadas mesmo a estarem só naquele ponto, olhando para o tratamento conservador da escoliose, é que faz toda a diferença nisso e, por conseguinte, no produto final, que sai aí com uma diferenciação grande, né? Por conta de tudo que nós já falamos antes. Sim. Nós também, a empresa começou mais a desenvolver estes coletes porque houve uma procura e também, como tínhamos já um profissional só dedicado a trabalhar na área da escoliose, ele sentiu a necessidade. Nós começámos a desenvolver este tipo de colete. E foi aí que eu entrei para o projeto e pronto, começámos a desenvolver o produto. Para mim, é um projeto bastante interessante porque pronto, eu exerci fisioterapia em Portugal durante 15 anos, ao mesmo tempo fui para a escola de engenharia e tirei o bacharelato e o mestrado em engenharia biomédica. E
este projeto é bastante interessante porque eu consegui juntar a fisioterapia com a engenharia, não é? Porque estou a utilizar novas tecnologias, softwares específicos para desenvolver o colete e o conceito, este conceito deste brace está diretamente ligado à fisioterapia. E é bastante interessante porque eu quando exerci a minha prática de fisioterapia, trabalhei mais na área, principalmente na área da ortopedia, medicina desportiva, também tive muitos pacientes que tinham braces, mas eu trabalhava muito na área da terapia manual, estudei muito Maitland, Kaltenborn, todas as técnicas de terapia manual e também tirei osteopatia em 2004, porque eu gostava de terapia manual e aprendi, fazia muita manipulação e aqui este conceito de fisioterapia é muito interessante, tem sido bastante interessante porque a forma como o colete vai fornecer as forças para suportar, não é? E prevenir a progressão da curva de escoliose, é mais ou menos a forma quando eu andava a fazer as manipulações nas vértebras e muitos meus pacientes. Pronto, eu idealizo porque é pura biomecânica, percebe? Porque a escoliose tem a deformação tridimensional, não é? Quando a melhor forma de ver que é uma deformação tridimensional nós chamamos o Adams Test, Adams Four Band Test, que faz a flexão do tronco à frente e vê a inclinação do tronco e a rotação do tronco e é muito interessante ver esta deformação. Depois, o colete vai aplicar forças que vão ajudar a fazer uma derrotação das vértebras e translação simultânea, ok? Nos 3 planos anatómicos que nós estudamos na fisioterapia. Isso estuda em medicina, não é? Mas pronto, é isso. Isso mesmo. Só para deixar claro para quem está nos escutando também que essas terapias manuais todas têm muita importância, muita relevância, mas atualmente para o tratamento da escoliose em si, para acompanhar ali, eu entendi que o seu raciocínio foi mostrar que a biomecânica e a direção das manipulações eram as mesmas. Porém, o que é utilizado no tratamento, aí sim, por exemplo, você também fez o BSPTS do Dr. Rigo. Sim. Então, é bem diferente, ou seja, a terapia que tem a evidência científica, né, sobre os resultados possíveis que a gente possa querer alcançar, são diferenciados, né? Sim, é diferente, calma. Por exemplo, eu estava a falar das manipulações, mas só dar um exemplo biomecânico, porque a manipulação não é aplicada para a escoliose, não é? Não vai um osteopata ou um fisioterapeuta de terapia manual fazer uma manipulação e fica com a coluna direita. Isso não funciona assim, não é? Isso. A manipulação foi só para dar a ideia da biomecânica. E foi perfeita. Eu acho muito interessante, porque eu adoro terapia manual também, mas eu li muitos livros de terapia manual e os terapeutas manuais, a área da fisioterapia manual, não é? No início da carreira eles fazem muita manipulação, mas no fim já quase não fazem manipulação. Perfeito. É só técnicas de energia muscular, jogar com a respiração, é trabalhar mais um movimento harmónico, percebe? Aqui no brace de escoliose funciona mais ou menos da mesma forma. Há pessoas que veem, uma curva, 40 graus, temos que puxar ali com muita força, mas não funciona assim.
Não funciona assim, porque se vai puxar muito, depois o doente vai compensar muito, ou então não vai tolerar a correção e depois vai ser pior para o paciente. Por isso, às vezes só um pequeno estímulo, não é? É suficiente para o doente começar a consciencializar e depois aos poucos e poucos vai aumentando progressivamente o suporte que tem que dar. E isto aqui também é interessante. Às vezes há aquela sensação, e quanto mais apertar, melhor. Mas não é assim que funciona. Verdade. E é uma reação deles até também fazer isso, né? Sim. Ah, que bom. Estou adorando. Eu acho que vai esclarecer muitas coisas para muitas pessoas, Diogo, que você está nos contando aí. Ok. Seguindo esse nosso pensamento aqui, até dando uma reforçada nisso tudo, então o tratamento da escoliose demanda um preparo muito específico para os profissionais envolvidos. Um dos pontos importantes é a oportunidade de um trabalho multidisciplinar, né? Ou seja, trocarmos ideias entre nós. E eu gostaria de saber como tem sido a sua experiência em trabalhar conosco diante desses desafios que se apresentam no tratamento da escoliose. É assim, trabalhar convosco tem sido bastante interessante, também desafiante, porque como no Brasil não há um rastreio da escoliose idiopática, como há aqui nos Estados Unidos, identificam a escoliose já numa fase tardia e normalmente os vossos doentes são doentes que têm uma curva grande, não é? E doentes que têm uma curva grande vão ter uma deformação do tronco maior e vai ser mais desafiante, não é? Alcançar um resultado, um bom resultado com o tratamento conservador. Agora, tem sido muito gratificante trabalhar convosco porque como é que eu hei de explicar? Vocês percebem de escoliose e para ter sucesso no tratamento conservador não basta fazer um bom brace, percebe? O paciente tem que haver um follow-up. O paciente tem que ser educado e tem que fazer uma boa fisioterapia, não é? E tem que saber utilizar o brace. É assim, quando fazemos a entrega do brace, que é só um dia, não é? E vai ser mais ou menos 1 ou 2 horas em média. É assim, essas 2 horas não é, a maior parte das vezes não são suficientes para os pacientes entenderem como é que funciona o brace. Pronto, e a ajuda da fisioterapia e o tratamento, o trabalho em conjunto com o ortesista, neste caso os engenheiros, os ortesistas que desenvolvem o colete em conjunto, em colaboração, em conjunto com o fisioterapeuta, pronto, a probabilidade de sucesso é maior, porque nós desenvolvemos o colete, discutimos o paciente em conjunto, o paciente tem esta curva com este determinado padrão, vamos desenhar o colete desta forma porque vamos tentar equilibrar a pelvis para um lado, o ombro numa determinada direção e estamos todos em sintonia. É a sintonia entre o fisioterapeuta, o ortesista e os engenheiros que estão a fabricar o brace. E isto, quando há, e nós aqui também temos a experiência, quando há esta colaboração fisioterapeuta, ortesista e, neste caso, a equipa multidisciplinar que nós temos na nossa empresa, a probabilidade de alcançar resultados positivos é maior. Perfeito.
É isso mesmo, porque a escoliose ela é extremamente complexa, né, Diogo? Então, quanto mais conseguirmos cercar, a gente aumenta mais as chances de sucesso, né? E temos que desdobrar para isso. Exige mesmo, né? É parte do processo. Pertinho de terminar, eu gostaria de te contar uma história que eu acho que merece ser compartilhada com você, que está fazendo parte disso conosco. Semana passada, quando nós entregamos esse colete mais recente que você preparou para nós, nós ouvimos de uma menina que tem um pouco mais de 10 anos e que depois que ela ficou sentada um pouquinho, depois de todo aquele trabalho de adaptação, de explicar para ela, e ela sentada, de repente, ela virou para mim e falou: Patrícia, eu entendi tudo. Eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi que eu tenho que estar aqui, eu entendi porque o colete está fazendo a pressão aqui e está liberando no outro lado, porque tem uns espaços, eu estou entendendo, tudo agora está fazendo sentido. Assim, ela me disse: eu estou tão bem agora, parece que deu um suspiro de alívio, mas é uma menina de um pouco mais de 10 anos, então eu quero te contar isso também, porque é parte disso e... Claro. E eu acho que é para isso que nós trabalhamos, né? Para ver o bem-estar das pessoas que confiam em nós, né? Que vêm procurar por nós nesse trabalho. E eu penso que quando a gente recebe uma resposta dessa, um follow-up desse, de uma menina de um pouco mais de 10 anos, diz: olha, eu acho que alguma coisa a gente está fazendo certo. Estamos sempre aprendendo, mas assim... Eu fico muito feliz pela nossa parceria. Eu tinha que contar isso para você. Partilha. É muito gratificante quando recebemos assim o feedback, porque nós tentamos fazer o nosso melhor no back-office. E nós ficamos muito satisfeitos, e nós queremos o bem dos pacientes e queremos ajudar o máximo. Por vezes não conseguimos fornecer um colete bom logo à primeira, porque temos casos, como a Patrícia mencionou, a escoliose idiopática, temos casos muito, nós chamamos challenging, e por vezes não conseguimos acertar no colete logo à primeira, porque é um caso especial, é uma curva que não tem um padrão típico, ou é uma escoliose que não é realmente idiopática, pode ser de origem neurológica, por exemplo. Nesses casos também já é mais complicado, mas isto também, por exemplo, eu agora peguei aqui um bocado nos casos, pronto, não conseguimos acertar logo à primeira, pronto, isto também acontece com outros profissionais, por exemplo, até profissionais mais experientes que às vezes têm que repetir o colete bastantes vezes até acertar aquela posição que eles querem alcançar, que o paciente alcance, certo? Que inclusive a gente diz, né, Diogo, por exemplo, quando a gente tem já familiaridade com o trabalho científico, a gente sabe que a gente pode confiar naquele trabalho científico que coloca dentro dos seus dados os insucessos também. O que a gente faz é que a gente trabalha para cada vez ter essa proporção menorzinha, cada vez mais os casos de sucesso, mas também aquele caso que só tem sucesso, principalmente com escoliose, faz a gente desconfiar um pouquinho, né? Pois. Inclusive são assuntos discutidos na SOSORT esses, né? A inclusão disso está certa. E eu acho que nós estarmos conscientes da existência disso nos faz estar sempre mais atentos e podendo produzir cada dia, cada vez melhor, né? Eu acho que aí está, na educação, não é? Temos, nesses casos challenging, quando o fisioterapeuta é mais experiente ou o ortesista é mais experiente, ele consegue transmitir para a família,
pronto, uma expectativa realística do tratamento, não é? Ou uma expectativa realística do resultado que será possível alcançar, por exemplo. Acho que, por exemplo, se fossem que eu pudesse te pedir antes de terminar e te agradecer, se você teria algumas palavras, que fossem poucas, para as pessoas que estão nos assistindo. Se fossem palavras para os pais, para os pacientes, se for profissional, enfim, quem está nesse momento, de alguma forma, em contato com a escoliose, que palavras você teria para nós aqui no Brasil? Se, por exemplo, o meu filho tivesse escoliose, não é? E eu vivesse no Brasil, eu tentava fazer o máximo de pesquisa sobre escoliose. Por exemplo, se eu não soubesse nada, tentava fazer o máximo de pesquisas de escoliose e tentar encontrar as pessoas mais qualificadas para seguir o caso do meu filho e ver as opções de tratamento cirúrgico, tratamento conservador, e pedir várias opções também e perceber depois das conversas que tem com os profissionais, não é? Perceber, ok, este grupo percebe escoliose, tratamento conservador, acho que consigo confiar nestes profissionais, vou contactá-los, por exemplo. Relativamente à cirurgia, há casos que é inevitável, há doentes que têm curvas muito grandes e a cirurgia existe para isso, mas pronto, há pais que querem optar pelo tratamento conservador, adiar a cirurgia o máximo possível durante o crescimento ósseo, e isso é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, o pai, o paciente, o médico, não é? Se vai ter que consultar vários médicos para pronto, perceber qual é a melhor opção. O tratamento de conservador da escoliose idiopática, o objetivo principal, como está publicado cientificamente, nas maiores organizações mundiais de escoliose, o principal objetivo é parar a progressão da curva, não é? Já começam a existir algumas publicações científicas que, para além do tratamento conservador, quando eu digo tratamento conservador, fisioterapia, colete, parar a progressão, consegue alcançar alguma correção, não é? Essa correção, para alcançar essa correção, tem as tais variáveis que nós já falámos, que é a experiência dos profissionais, da equipa multidisciplinar, a qualidade do brace e o acompanhamento médico também é importante, porque um doente que tenha uma curva muito avançada e até mesmo o médico às vezes pode querer adiar a cirurgia mais uns tempos, o tratamento conservador pode ajudar durante esse tempo de espera a parar a progressão da curva da escoliose. E pronto. Perfeito. Não sei. Diogo, muito obrigada por suas palavras, pela sua participação, por ajudar a esclarecer uma área ainda tão sujeita a dúvidas e incompreensões, como é o caso do colete ortopédico para escoliose. E mais do que isso, eu acho que você conseguiu deixar claro que a integração entre todos da equipe fazem uma diferença na possibilidade de maior sucesso para esse tratamento. E
Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela parceria e mais uma vez obrigada por estar conosco aqui. Obrigado pelo convite e eu gosto muito de trabalhar convosco. Vocês são muito dedicados com os vossos pacientes. A escoliose é uma área que envolve muita emoção, não é? E os fisioterapeutas como não vê o paciente só numa consulta, não é? Vai ver o paciente durante determinadas sessões e vai acabar por construir uma relação com o paciente e é uma relação de certa forma se torna emocional e devido à população, não é? Uma população adolescente, mais a preocupação dos pais, cria-se ali muita empatia, muita emoção e vocês acho que sabem lidar muito bem com isso, porque às vezes, pronto, não é um tratamento conservador, há casos muito desafiantes que nós tentamos fazer o máximo, mas pronto, às vezes não dá, mas há muitos casos que a maior parte dos casos, quando identificados a tempo, nós conseguimos ajudar. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada. Fica bem, se cuidem e até breve. Adeus, Patrícia. Bye, bye.